Na data que eu tô gravando esse vídeo aqui, fazem 4 anos que Game of Thrones acabou e foi lançado o último episódio da última temporada, no dia 19 de maio de 2019. E até hoje não houve uma série que conseguisse ocupar o espaço ou preencher tudo aquilo que Game of Thrones se tornou ao decorrer dos anos. E aí, beleza? O meu nome é Kevin e esse é o Cenário, seu canal sobre coisas divertidas, legais, fantásticas e fabulísticas de se assistir. Então aqui sempre tem vídeo sobre análises, lançamentos e vários outros temas. Se inscreve aí pra você estar por dentro de tudo que tá acontecendo, o que aconteceu e uns detalhes bem interessantes. Gente, que nostalgia! São por essas cenas que Game of Thrones se tornou a maior série do mundo e a série mais amada de todos os tempos, né? Então acompanha aqui as melhores cenas e as mais bombásticas, explodidoras de cabeça, as cenas que mais chocaram a gente quando a gente assistiu e foram as mais empolgantes de se assistir. Tenho certeza que só de falar isso daí já vieram algumas cenas na sua mente, então já comenta aí conforme você for assistindo se você concorda com essa cena ou não. E, inclusive vou precisar de sugestões das próximas cenas para uma possível parte 2 desse vídeo, porque ia ser muito difícil falar de todas as cenas da hora de Game of Thrones em um só vídeo. Mas vamos lá. A primeira cena que eu gostaria de falar é sobre aquela cena em que o Drogon eclode ali, a Daenerys choca aquele ovo de dragão. Gente, que cena épica, que cena forte, que cena sensacional, por toda a construção do que estava acontecendo naquele momento. Se você não se lembra, a Daenerys ela tava ali numa situação bem caótica com os Dothrax, passando mó perrengue, foi capturada, quase que foi assassinada, e aí ficou presa junto com as viúvas dos antigos caos que tiveram nos Dothrax. Recebe uma profecia ali, outra aqui, um diálogo interessante e tal, mas nesse momento, ver ela incendiando aquela casinha ali de madeira e se tornando assim a não queimada, gente, que cena fenomenal. E eu não tô falando porque ela acaba ficando nua nessa cena, mas porque acabou apresentando um certo superpoder dela e apresentou um personagem que a gente iria acompanhar até o final dessa história, que é o Drogon. A gente tava com muita expectativa pra ver dragão nessa série, muita expectativa, porque tinha um ovo de dragão, só faltava o dragão, né? E eu lembro que eu tava assistindo, eu falava, meu, a série não vai fazer um dragão, uma série de TV, não vai ter um dragão. E tomara que eles nem façam, porque a série já tá boa, se eles fizerem vai ficar zoado. E a HBO esfregou na nossa cara que dá sim pra fazer um dragão bem feito em uma série de TV. Então essa é a primeira cena que eu gostaria de destacar, não só por ela ser da hora, mas por todo o seu contexto ali no que estava acontecendo. Outra cena também que foi muito louca de se assistir e não tão prazerosa assim, mas GOT é famoso por ter essa sensação agridoce, né, nos seus fatos e no decorrer dos acontecimentos. E a segunda cena é o casamento vermelho. Gente, me dá uma raiva só de lembrar desse dia, só de lembrar dessa noite, só de lembrar desse episódio. Que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. Dá raiva da Sonserina, do Robb, dá raiva de tudo que tá acontecendo ali. Das pilantragens, gente, cada cena de morte ali é pra deixar a gente agoniado. O episódio, ele trouxe uma construção tão fenomenal, porque fica um suspense e a Catelyn Stark, ela começa a desconfiar das coisas, né, e a gente vai desconfiando junto com ela. Na verdade, é ela que deixa a gente desconfiado do que tá acontecendo. E ao ver a primeira vez aquele episódio, a gente não consegue prestar atenção de tantos detalhes, mas depois, reassistindo, e eu reassisti várias vezes esse episódio, você percebe que os soldados estavam com a armadura por debaixo de uma roupa normal. E tem detalhe, easter egg até na música que eles estavam cantando, que não era uma música de casamento. Mas enfim, a gente não estava acostumado com os protagonistas morrendo. E então, depois de ver o Ned Stark morrendo no começo da temporada, você vê o filho dele morrendo, era algo totalmente inesperado, porque a gente meio que subentendeu que o protagonismo recaiu sobre o filho mais velho do Ned Stark, e não foi o que aconteceu. Todo mundo subacou, inclusive a Catelyn Stark, que é um personagem fenomenal também. Bom, e a terceira cena muito louca que aconteceu foi a Batalha do Água Negra. Gente, me corrija se eu estiver falando errado o nome dessa batalha, mas é aquela que teve fogo vivo, aquele fogo verde no meio das águas ali, quando Porto Real, Kingsland, estava sendo atacado, né? E a gente viu o Joffrey sendo um excelente personagem odiável que ele conseguiu se tornar. Era da hora demais odiar aquele personagem. E, meu, ele foi um covarde, foi um escroto o tempo todo. E esse episódio trouxe isso de uma forma tão coerente, tão da hora. E o protagonismo do Tyrion Lannister nesse episódio, gente, foi fantástico. A gente viu que ele não tem só músculos na sua mente, mas o cara, ele tem culhões mesmo. Foi lá, abraçou a responsabilidade, começou a cuidar de tudo. E, inclusive, foi o plano dele colocar o fogo vivo ali no oceano. E além de toda essa
construção desse cenário de batalha, de guerra e essas coisas que eu falei sobre o rei e o Tyrion e tudo mais, teve essa cena linda que é a cena da explosão. Gente, que explosão linda. Uma batalha acontecendo à noite, né, também pudera. Como a gente não estava muito contextualizado com o que estava acontecendo e o cenário político de Game of Thrones, a gente fica meio que dividido ali, né? A gente não se importa muito com quem que vai vencer essa batalha. A gente só tá preocupado mais ou menos com os Starks, né? Pelo que aconteceu, injustiça e tudo mais. Então eu não sei se você também teve a sensação, mas eu não tava tão preocupado assim com quem fosse ganhar. Só que o episódio, dessa forma, não me prometeu nada e acabou entregando tudo, porque tá aqui nessa lista. Gente, e olha só a quarta cena dessa lista. Lembra de quando o Tyrion ficou preso e ele foi acusado da morte do Joffrey? Tyrion Lannister sendo acusado da morte do Joffrey, em sua defesa pediu por um julgamento por combate. Mas ele não luta, né, gente? Todo mundo sabe disso. Pelo menos não com espada. E na época, o seu irmão mais velho, o Jaime Lannister, que era um dos maiores espadachins, teve sua mão cortada, sua mão direita, e ele sendo destro. Então ele estava impossibilitado de lutar representando o Tyrion. E então, como um deus ex-machina, aparece o Oberyn Martell, nosso querido Pedro Pascal, que estrelou em The Last of Us, uma atuação impecável. Bom, em Game of Thrones, nós não conhecemos muito ele, e aí, então, ele tinha uma causa super justa para poder representar o Tyrion. E ele começa a pular de um lado para lá, fazer acrobacias com a sua lança, fazendo a gente já ficar desinteressado, porque em todos os filmes e todas as séries, os caras que ficam brincando muito, rodando, fazendo não sei o que, fazendo barulhinho, são os caras que morrem bem rápido. Só que você foi surpreendido comigo assistindo esse episódio e essa cena, porque ele começa a vencer o Montanha. E ele começa a gritar a sua causa, né? Que era por vingança, porque o Montanha tinha matado a irmã dele, os filhos dela. E então, quando ele consegue derrubar o Montanha, deixar ele no chão do nada. Gente, muito do nada. Do nada, do nada, do nada. Com a luta já ganha, o Montanha consegue acertar um soco na boca dele, fazendo ele perder já os dentes da frente. Agarra ele pelo pescoço, vira ele e esmaga a cabeça dele. Ficou uma sensação horrível depois disso, porque eles conseguiram fazer a gente criar expectativa na vitória desse lutador e principalmente do Tyrion, que à altura do campeonato a gente já tinha se afeiçoado a ele e se apegado a ele, já estava torcendo por ele e pela história dele. E uma causa que já estava totalmente perdida, eles conseguiram dar esperanças pra gente no último instante, só pra esmiuçar os nossos sentimentos, as nossas emoções e fazer a gente praticamente gritar, igualzinho a esposa do Oberyn Martell. A gente só não gritou porque a gente ficou com a sensação de tipo, mano, não acredito que isso tá acontecendo. Foi uma cena muito bombástica e eles mandaram muito bem. E a quinta cena já acontece lá no norte, além da muralha. E de acordo com o meu ranking pessoal, fica como a segunda melhor batalha de Game of Thrones, que é a batalha de Harrenhal. E eu gostaria de destacar, não a cena da batalha toda, porque é a segunda maior batalha, mas a cena que eu gostaria de destacar é a cena de quando o Jon Snow descobre e mostra pra gente que o aço valeriano é resistente à lança dos vagantes brancos. Gente, foi fenomenal, foi muito divertido, foi uma revelação muito importante, né? Porque até então, todas as espadas com aço normal, quando encostava na lança dos vagantes brancos, ela quebrava, né? Não tinha o seu efeito. Mas, com essa espada especial que o Jon Snow tinha, ele conseguiu não só duelar, mas derrotar um vagante branco. A gente nem sabia se isso era possível. Essa cena foi muito, muito, muito top. Acontecendo em um cenário lindíssimo, né? Que é um cenário de guerra ali no norte, muito cinza, muita neve, muito gelo, muito personagem morrendo, bem frenético, a gente achando que o Jon Snow ia morrer ali também. E diga-se de passagem, após o duelo, a cena do Rei da Noite erguendo todo mundo que tinha subacado na batalha ali, nossa, aquela cena foi muito empoderadora, foi muito imponente. E talvez você deve estar se perguntando qual que é, na minha opinião, a maior batalha de Game of Thrones. Aqui fica em primeiro lugar, já que a batalha de Harrenhal ficou em segundo lugar. Primeiro lugar, gente, é a Batalha dos Bastardos. Meu, eu te desafio a discordar de mim, de discordar de mim sobre essa opinião e falhar miseravelmente. Não tem uma cena de batalha com um plano contínuo, entre aspas, né? Mas uma cena de guerra tão perfeita e tão bem feita quanto a Batalha dos Bastardos. Gente, que cena fantástica acontece nessa batalha. Bom, mas o que tem de mais nessa batalha? Primeiro, porque você está com o coração muito aflito para que os Starks consigam recuperar a sua casa novamente. Então a gente tem esse cenário de escassez também envolvido
com poucos homens, um exército pequeno, né? Uma boa causa, uma causa justa, mas sem recurso algum. E a batalha já tá se aproximando, não tem como correr mais, não tem como fugir, não tem mais como convocar, né, os portas-bandeiras ali, as casas que juraram lealdade aos Starks. Quando eles vão pro fight, Jonzinho das Neves, ele vê que o seu irmão caçula ali, ele sobreviveu e estava preso, né, com o Ramsay Bolton, que pra torturar ele acerta uma flechada no seu irmãozinho. Então ali tem um momento, a cena pra destacar aqui nessa batalha é o momento em que o Jon Snow solta ali a fivela da bainha da espada, se posiciona e está disposto a enfrentar um exército inteiro naquele momento. Gente, além da preciosidade dos detalhes que existem em várias camadas nessa cena, nessa batalha, o que deixa essa batalha tão perfeita assim, a sensação de profundidade, você fica tão imerso nessa batalha que você se sente praticamente lá. A sensação que eu tive assistindo pela primeira vez, principalmente, é que a qualquer momento alguém poderia me acertar pelas costas, ou alguém poderia acertar o Jon Snow pelas costas, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá aquele cenário sujo, cheio de gente, e como que identifica quem é inimigo, quem é aliado? Gente, uma bagunça bem palpável, que tornou aquela batalha tão real e tão bonita de se assistir, e com um desfecho totalmente satisfatório, com a recuperação da casa, né, Stark, Winterfell, voltando novamente para as mãos de quem a teve ali por tantos tempos, de quem realmente é dono dela, né? E pra mim o que mais me pegou na Batalha dos Bastardos foi o momento em que o Jon Snow começou a ser sufocado ali pelo próprio exército. Gente, eu tive falta de ar naquele momento, de verdade, sem exagero. Eu comecei a me sentir sufocado ali e ficar aflito, agoniado, porque não tinha pra onde correr, sem escapatória, por estar tão recheado de emoções e sensações, que pra mim essa é a maior cena de guerra que já aconteceu nas séries e também nos cinemas. E a sétima cena memorável e fantástica de Game of Thrones é o tão esperado dragão zumbi. Gente, vocês se lembram que a gente estava teorizando sobre dragão zumbi, dragão de gelo, escondido dentro da muralha, tantas coisas que a gente estava aguardando, e a gente sabia que a Daenerys iria perder pelo menos um dragão, a gente sabia que isso ia acontecer, para poder balancear um pouquinho o jogo ali dos tronos, e a gente sabia que o Rei da Noite podia ressuscitar cadáveres, né, ressuscitar os mortos ali para fazer parte do exército dele. Então, não era difícil a gente teorizar que cedo ou tarde o Rei da Noite iria matar um dragão e montar em um dragão zumbi. E aconteceu, gente, foi muito fanservice. Nesse momento, Game of Thrones já tava vacalhando bastante no roteiro, né, e tava indo ladeira abaixo. Mas isso não fez com que ele perdesse a riqueza de cenas fantásticas, né, e alguns fanservices que acabaram acontecendo, inclusive este. Gente, vocês se lembram de como isso aconteceu? Nós vimos o Esquadrão Suicida de Game of Thrones indo ali tentar pegar um cadáver, um zumbi, pra mostrar pra Cersei, pra tentar conseguir aquela trégua lá, aquela Pax Armada. E aí eles ficam encurralados em uma montanha de gelo, rodeados ali em um lago congelado. E a cena ficou muito bonita em ver todo o exército dos mortos-vivos ali, rodeando eles e falando, meu, vocês não têm escapatória, não tem pra onde ir. E então chega Daenerys Targaryen como um deus ex-machina, soltando fogo de dragão pra tudo que é lado, salvando. Nós vimos o Drogon como um Uber ali, levando o time todo pra lá. E, inevitavelmente, o Rei da Noite conseguiu traçar um dragão pra ele. E quando ele colocou a mão na testa ali do dragão e ele abriu o olho azul, gente, o que não faltou foi gritaria em todas as salas e que estavam acompanhando esse episódio. Até hoje é bacana ver reacts, né, ao vivo, de uma galera assistindo em algum lugar, somente nos Estados Unidos, e reagindo com essa cena. Gente, que cena memorável, memorável demais e bonita. O dragão zumbi ficou um dragão da hora, gente. Ficou muito bem desenhado. Só faltou ele cuspir gelo. Talvez fosse um exagero ele cuspir gelo, um raio congelante, né? Talvez fosse, mas eu acho que ia ficar mais da hora ainda. Mas o fogo azul também ficou bonito. Não tem... Gente... eu acho que é um dos trunfos das últimas temporadas, foi esse dragão de gelo, esse dragão zumbi, né? Porque foi coisas pontuais que conseguiram salvar, né? Não salvar, mas conseguiram trazer um certo prazer para continuar assistindo ainda uma série que estava com alguns acontecimentos inexplicáveis ou mal explicados. Trazendo então assim a última cena, a cena memorável aqui dessa lista, que é a cena do sonho da Daenerys, que aconteceu lá no primeiro episódio, se não me engano, em que ela tava no Castelo Vermelho ali e tava tudo destruído e tinha neve. Isso aconteceu no último episódio de Game of Thrones. Essa cena foi uma cena fantástica. Eu gostaria de destacar
que naquele cenário de destruição, gente, não foi guerra, foi destruição e massacre. Daenerys Targaryen massacrou Kingsland. Nossa, detonou com tudo, tacou fogo em tudo, cortou ali as cabeças, destruiu o que tinha pra destruir, e aí juntou todo o seu exército ali na frente, e tem um certo momento em que ela tá virada pro seu exército, toda empoderada, toda bereza ali, e o Drogon vai começar a decolar, não sei se serve pra dragão decolar, mas ele vai iniciar um voo ali, ele vai começar a voar, então ele abre as suas asas ali por detrás dela, então a gente meio que vê um jogo de fotografia da câmera mostrando essas asas como se essas asas fossem da própria Mãe dos Dragões, da própria Daenerys. Gente, a gente pode fazer um vídeo só falando de episódio por episódio do final, inclusive desse último episódio. Comenta aí se você quer ver um vídeo aqui salvando, né, como seria melhor os fatos. Eu tenho certeza que só com seus comentários a gente consegue criar um roteiro bem melhor do que aconteceu, mas essa cena foi linda, foi indiscutivelmente linda, gente. Foi muito bonito de se ver e uma cena que eterniza, né, que fica na nossa cabeça. E tem uma cena que eu gostaria muito de ver, que é a cena de você dando um like e se inscrevendo nesse canal. Sério, de verdade, essa cena é a cena que eu mais quero ver nesse YouTube. Tenho certeza que nessa lista aqui ficaram faltando umas cenas ou outras, então comenta aqui pra gente fazer uma parte 2, porque eu tenho certeza que não é só eu que é fã de Game of Thrones, eu tenho certeza que você também é fã. Tem muita coisa ainda pra gente falar sobre esse universo. Quem sabe as melhores cenas de House of the Dragon? Bom, de qualquer forma você não vai saber se você não se inscrever. Até a próxima.